Você consegue imaginar um Brasil onde comer com as mãos, arrotar à mesa e defecar nas ruas era algo completamente normal? Pois é, esse era o Brasil do século XIX. Um país quente, vibrante, mas tomado pela sujeira, pelos maus odores e pela total falta de higiene. Durante a era vitoriana na Europa, o Brasil vivia uma realidade que hoje parece inimaginável. As cidades cresciam, os costumes se misturavam, mas a higiene praticamente não existia. No século XIX, o mundo ainda engatinhava quando o assunto era limpeza e saneamento básico. E por aqui não poderia ser diferente. Se hoje o banho diário é parte da rotina de qualquer brasileiro, naquela época acreditava-se que a água fazia mal. Sim, as pessoas realmente achavam que lavar o corpo com frequência tirava uma camada protetora da pele e deixava o organismo vulnerável a doenças. As casas eram imundas, os pisos eram cobertos por uma mistura de lama, gordura, restos de comida e pegadas. O cheiro era insuportável. O geólogo inglês John Mall, que visitou o Rio de Janeiro em 1810, escreveu em seu relatório: "A cozinha das casas é um compartimento imundo, com chão lamacento, desnivelado, cheio de poças d'água, onde armam fogões no chão e cozinham as carnes em panelas de barro. Raramente o interior das casas era limpo. Quando muito, varriam o chão com uma vassoura de palha, tirando apenas o excesso de sujeira superficial. Os penicos ficavam nos quartos e o mau cheiro impregnava o ambiente. À noite, queimavam ervas de cheiro forte para tentar disfarçar o odor e afastar mosquitos. E o conteúdo dos penicos? Era jogado nos quintais, nos córregos ou diretamente nas praias das cidades litorâneas. O comerciante inglês John Lubbock, que viveu no Rio de Janeiro por 10 anos, descreveu com detalhes o horror das chamadas tinas, grandes recipientes de barro com cerca de 3 palmos de altura, que recebiam todas as imundícies da casa. Quando enchiam, eram esvaziadas nas ruas ou nas praias, geralmente por escravos. O sol tropical fazia o resto, secava o lixo e o cheiro se espalhava por toda parte. Nas ruas, a situação era ainda pior. Restos de comida, fezes e lixo se acumulavam em montes. Para tentar disfarçar o fedor, cobriam o lixo com galhos de cicuta, uma planta de cheiro forte conhecida como erva salsa. As cidades eram quentes, abafadas e sem drenagem. O ar, pesado e contaminado, era o retrato da precariedade de um país que crescia sem estrutura. Os visitantes estrangeiros ficavam chocados, não apenas com a sujeira, mas também com os costumes. No calor escaldante do Brasil, os homens tiravam as meias e os sapatos sob a mesa de jantar, abriam as camisas até o peito e arregaçavam as mangas. Algo impensável na rígida etiqueta europeia. Enquanto o marido comia à mesa com uma colher, a esposa sentava-se num canto da cozinha com um prato no colo, comendo com as mãos. Ao lado dela, os filhos pequenos, sentados no chão, comiam da mesma forma, espalhando comida por todo lado. Os melhores pedaços de carne eram reservados ao chefe da casa. Não se usavam facas e os guardanapos simplesmente não existiam, nem mesmo nas casas mais nobres. A higiene pessoal era quase inexistente. O cheiro corporal era comum e amplamente tolerado. As pessoas estavam tão acostumadas ao odor que mal percebiam. Em meados do século XIX, um surto de piolhos atingiu grande parte da população. Era comum ver pessoas catando piolhos umas nas outras em público. O tratamento? Vinagre, muitas vezes misturado com urina humana. Acreditavam que isso era um santo remédio. Mesmo com o calor intenso, o banho era raro. Lavar os cabelos, então, era quase um luxo. A sujeira, o suor e os parasitas faziam parte da vida cotidiana. As cidades eram focos de doenças e epidemias. Mas o tempo passou. O Brasil mudou, e mudou muito. Hoje somos um dos países que mais valorizam a higiene pessoal no mundo. Tomamos banho diariamente, escovamos os dentes várias vezes por dia e mantemos hábitos de limpeza que surpreendem muitos estrangeiros. De um passado fétido e insalubre a um presente limpo e perfumado. O Brasil do século XIX pode ter sido um retrato de imundície e descuido, mas também foi o ponto de partida para um povo que, aos poucos, aprendeu o verdadeiro valor da higiene. Essa é a história de um Brasil esquecido, de um tempo em que o cheiro da sujeira era o perfume das ruas e em que a civilização ainda estava por nascer.